Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado, neste momento, com certeza a maioria está acordado, vamos fazer junto a respiração da vida. Mas quem ainda está descansando um pouquinho, não esqueça, assim que se acordar, também faça a respiração da vida. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa deste nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos para tudo, depender dele para tudo, com certeza, quando o Senhor voltar, com certeza nós somos vencedores, com certeza ele vai nos arrebatar. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoque mais, dependa mais do nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Juízes 11 ao 12, João 1, do 1 ao 28, Salmos 101 e Provérbios 14, 13 ao 14. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter as revelações proféticas. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, vamos mergulhar, vamos imergir na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, eu tenho certeza que, nem que seja num versículo, Deus tem falado aos vossos corações, podemos sim continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutadas. Alimento diário, a série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Então, o título já está dizendo tudo da série. Ele é o centro conector da obra de Deus. E o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. Escrito pelo nosso querido, amado e profeta Pedro Dong. Um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e vocês, com certeza, se abrirmos o coração, receber essa palavra no Espírito, somos um com Deus e com o irmão. Amém? Louva-se a Deus. E hoje tem muitos pontos deslumbrantes. Hoje nós estamos na segunda semana, que o título é o mesmo, diz assim, Cristo, centro da obra de Deus, da capinha, né? E tem vários versículos que já lemos, mas é bom reler novamente. Vou ler com oração, também já lemos, né? Que é Romanos 8:19, que ele diz para mim e vocês, ouçam com atenção. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui já disse tudo para mim e vocês. A ardente expectativa da criação. Eles estão aguardando, gente, a revelação dos filhos de Deus. Por isso que eu e vocês precisamos estar sempre conectados ao nosso Senhor. E hoje, são 5 parágrafos. O título de hoje também é bem desfrutante. Libertar a criação do cativeiro da corrupção. Ouçam bem, novamente. Libertar a criação do cativeiro da corrupção. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos e irmãs, vamos levar esta palavra profética para libertar toda criatura. Amém? Louva-se a Deus. E no início ele já dá encorajamento para vocês. Cristo é, olha o encorajamento, Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu não tenho dúvida. Ele é também o primogênito da criação. Nele foi criada todas as coisas, que está em Colossenses, né, amados? 1, do 15 ao 16. Mas, como isso é possível? Se a encarnação ocorreu há 2000 anos,
ao viver na terra, Cristo executou toda a obra de Deus e lhe designou. Depois disso, ele se entregou na cruz pela igreja. E Deus o ressuscitou. Que Deus maravilhoso. Deu seu próprio filho para se entregar na cruz. Por mim e vocês, que nós éramos inimigos de Deus. Nós não sabíamos nem quem era Deus, mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo ele já tinha nos escolhido. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos valorizar a cada minuto que Deus está falando aos nossos corações. Ele diz em ressurreição, ele se ofereceu, que não foi forçado, ele se ofereceu pelo Espírito Santo, Espírito Eterno, aliás, e tudo o que realizou foi lançado na eternidade. Está em Hebreus 9, né? Se der uma olhadinha, tiver dúvida, do 12 ao 14. Amados irmãos e amadas irmãs, podemos comparar a eternidade em um ciclo no qual não há como definir começo ou término. Portanto, quando a obra de Cristo foi introduzida na eternidade, não havia mais como distinguir princípio e fim. É por isso que Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Dê uma olhadinha em Apocalipse 13:8, bem naquele desfrute, a partir do momento em que Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, toda a sua obra foi por Deus inserida na eternidade. Amados irmãos, por essa razão, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, Cristo é o primogênito de toda a criação. Louvado a Deus. Por isso, que nesta manhã, vamos abrir mais os nossos corações, para que o Senhor possa mais e mais nos preencher da sua palavra. Amados, outro ponto bem interessante aqui. Como o primeiro da criação, amado, Cristo é a verdadeira conexão entre o Criador e a criatura. Lembrando, Josué desejava ser o ponto conector, mas ele não é Deus. Cristo sim é homem e também Deus. Não fiquem mais em dúvida. Cristo é sim homem e também é Deus. Dê uma olhadinha em João 1 ao 3 e o versículo 14. Portanto, ele pode fazer o elo entre Deus e o homem. Só é através do nosso Senhor. Não adianta procurar outro. Só é através dele que ele conecta com o próprio Deus. Colossenses também registra que tudo foi criado por meio dele e para ele. Tá vendo? E assim todas as coisas são conectadas com Cristo. Sua vontade é encher-nos com o próprio Cristo até a plenitude. Esta é a vontade de Deus, encher o homem com o próprio Cristo. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos nos se abrir mais para o nosso Senhor. Vamos nos doar mais pela sua palavra. Louvado seja Deus. Aqui no parágrafo 3 tem uma frase diz assim: ó Senhor Jesus, um dia o Evangelho chegou até nós. Amém? Se em seu coração você creu naquela palavra e fez uma simples oração: Senhor Jesus, eu creio em ti, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Então você foi reconectado com Deus e se tornou nova criação. Pronto, foi o que nós fizemos, graças a Deus que já creram. Estamos na nova criação. Embora Deus ainda precise enchê-lo de realidade, você já foi reconectado com Deus. Não fiquem em dúvida, amados irmãos e amadas irmãs, quando estivermos totalmente maduros, coisa maravilhosa, e atingirmos a plena filiação, toda a criação será reconectada com Deus. Então, amados irmãos, a época é agora de nós crescermos mais e mais, para nós ficarmos maduros em Cristo Jesus. Assim sendo, procuraremos encher-nos de realidade, livrando-nos de mentira, a fim de reconectarmos toda a criação com o Pai. Ouçam a responsabilidade que nós que já queremos ter, conectar toda a criação com o Pai. E aqui lembrando sempre que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, revela que estávamos o quê? Vazios, vivíamos na vaidade do nosso pensamento. É verdade. Pela misericórdia do Senhor, sua graça nos alcançou e fomos o que? Resgatados de uma vida o que? Fútil. Vida que não vale de nada, mas não dá valor ao Senhor. Mas nós fomos resgatados dessa vida. Hoje nós podemos servir ao Senhor com toda intrepidez e realidade. Creia, amados irmãos e amadas irmãs. Lembrando, dia a dia estamos sendo preenchidos com a vida e natureza divina até ficar o que? Plenos de Deus. Isto é, até alcançar a plenitude de Deus.
Amados irmãos e amadas irmãs, assim atingiremos a plena filiação. E então o Senhor voltará. Essa é a esperança do nosso chamamento. Graças a Deus. E por fim, eu disse, na vinda do Senhor, nosso corpo será o que? Transformado em corpo de quê? De glória. Está em Romanos 8, 23, né? Naquele momento, a glória de Deus se revelará em seus filhos. Ó Senhor Jesus. Amados, seremos transfigurados e toda a criação será o que? Liberta do cativeiro, da corrupção, da mentira, do vazio, da vaidade, para ser totalmente conectada a Deus. Já no milênio, a criação será restaurada a seu estado original. Mas tudo depende de você. Ouçam bem o que ele está dizendo. Mas tudo depende de você. Pregue o evangelho. Desfruta o rio da graça para ser enchido de realidade e chegar à plena filiação. Amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã vamos libertar a criação do cativeiro da corrupção. Louvado a Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós temos uma grande responsabilidade de libertar essas pessoas que estão no cativeiro de Satanás e trazê-las para a igreja. E meu pontinho ontem foi o seguinte: amados, agradecemos ao nosso Senhor pelas suas misericórdias de ter nos alcançado para levar a sua palavra às pessoas e elas serem libertas do cativeiro de Satanás. É isso que Deus quer de cada um de nós que já cremos no nosso Senhor. Vamos libertar as pessoas do cativeiro de Satanás e trazê-las para desfrutar do rio da graça do próprio Senhor. Amém? Louva-se a Deus. Lembrando, hoje aqui no CEA, vamos partir o pão com a igreja. Vocês todos são convidados para ouvir o falar de Deus. Partindo junto o pão e o vinho que o nosso Senhor tanto quer. E ele diz, até que ele venha. Amém? Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença do Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, passe uns para os outros. Uma frase, um versículo. Alguém está precisando desse versículo e dessa frase. Creia. E esse versículo, essa frase, pode fazer a diferença primeiro para nós e depois para as outras pessoas. Amém? Jesus é o Senhor. Sim.